Meus queridos irmãos, nós vamos estar separando as classes para o ensino dominical desta manhã. Então, as demais classes, os alunos poderão já irem para as demais salas que nós estaremos fazendo a leitura bíblica das respectivas lições aonde serão ministradas as aulas. Amém, irmãos? Meus queridos, eu quero convidá-los para que junto façamos a leitura de um texto bíblico que está no capítulo de número 47, penúltimo capítulo do livro do profeta Ezequiel. Nós estaremos lendo alguns versículos do 1º ao 12º, que partindo desse texto nós estaremos compreendendo algumas verdades relacionadas com o reino de Deus sobre a face da terra e sobre os homens. Podeis assentar, meus queridos? Hoje nós já estamos partindo para o final da visão do profeta relacionado com o povo hebreu. A profecia de Ezequiel, ela está relacionada com a nação de Israel, com o futuro da nação que havia sido levado cativo, que estava espalhada pelo Império Babilônico, devido que as transgressões que o povo havia cometido. Por o povo praticarem a iniquidade, Deus permitiu que eles fossem disciplinados. E sabemos que Deus disciplina a todo quanto Ele chama para a sua obra, chama para a sua casa, aqueles que recebem por filhos. Qual é o pai que, amando o filho, não vendo o filho entrando em um caminho de morte, que não irá tentar resgatar o filho ou chamar o filho para um caminho seguro? Então Deus mostra o quê? A sua busca, a tentativa em trazer o seu povo para os seus caminhos. Só que os seus passos se tornaram passos abomináveis aos olhos do Senhor. Não faltava um outro remédio, que não fosse o remédio da disciplina, do castigo. Então eles foram disciplinados, foram levados para afora da sua terra. Mas Deus promete restaurar o quê? O seu povo novamente, quando eles se arrependessem e voltassem para o Senhor. Então nós vemos que no capítulo de número 37, o profeta profetiza relacionado com o retorno do povo à sua terra. Em 1948, Israel torna-se uma nação, cumprindo uma profecia, meus irmãos, que Ezequiel havia profetizado há mais de 2.500 anos. A profecia, ela se cumpre. E ele fala depois que o povo estivesse novamente retornado para a sua terra, haveria guerra. Nós entendemos que o capítulo 38 ao capítulo 39 fala de uma batalha que ocorrerá nos fins dos tempos. A guerra de Gog e Magog contra o povo hebreu, aonde o próprio Deus dará vitória ao seu povo. E nós entendemos que Deus, ele descortina o céu e mostra ao profeta coisas relacionadas a um futuro, da qual haverá um reino, que o Messias reinará
sobre a casa de Davi. E esse reino será levantado um novo santuário, uma nova casa. Foi o que nós aprendemos na última aula que aqui nós tivemos. Capítulo 40 fala da reconstrução do templo. Aquilo que havia sido destruído, Deus iria restaurar. Aqui não é mais uma reedificação, é Deus fazendo tudo novo. Uma nova construção. Por quê? O templo destruído por Nabucodonosor, ele foi reconstruído por Zorobabel. Não na sua glória, mas ele foi reconstruído, foi edificado por Herodes e foi destruído no ano 70 pelos romanos. E já não existe mais esse templo em Israel. Mas agora um novo templo é levantado. E esse templo, a dimensão dele é enorme. É maior do que aquele que Salomão fez em todo o seu apogeu, em toda a sua glória. E Deus revela esse novo templo, mostrando para o seu povo que o templo foi destruído pelas suas transgressões. O povo havia cometido iniquidades da qual eles trouxeram a destruição para a casa de Deus. Então, havia um derramamento de pecado enorme no meio do povo, que foi necessário Deus tirar a sua glória de dentro da casa. E quando a glória de Deus se vai, algo terrível acontece, que é a destruição do templo. Então o templo ele é destruído. Mas agora, Ezequiel, ele profetiza o que é uma mensagem de esperança. Deus trazendo o seu povo para a sua terra e o templo sendo erguido novamente. E o mais glorioso dessa visão é que quando a casa ela é erguida novamente, a glória de Deus volta para estar dentro da casa. E quando a glória de Deus está dentro da casa, meus irmãos, milagres extraordinários vão acontecer. É o que nós vamos introduzir agora. O templo foi reconstruído. Dá para passar mais um slide para nós aí? Mostra o do templo. Vamos lá, o templo ele é reconstruído, ele é erguido. A glória de Deus ela vem, entra pela porta oriental e ela se manifesta dentro do templo. Então aqui revela, meus irmãos, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis relacionar com o homem, ter uma comunhão, um diálogo com ele. E quando a glória ela retorna para dentro do templo, para dentro da casa, que tem um versículo, para dentro do santuário, porque algumas versões elas são diferentes. Alguma fala que o rio sai de dentro da casa, o rio sai de dentro do santuário, o rio sai de dentro do templo. E as pessoas acham que são coisas diferentes. Por isso que é muito bom nós termos noção da palavra no original. Eu estava conversando ontem com um irmão a respeito disso, e nós até comentamos que tem algumas passagens que a pessoa, né, embora a aplicação ela pode até ser boa, mas ela usa a palavra no português, mas tira o sentido da originalidade da palavra que Deus está dizendo. Perde um pouco da questão do contexto daquilo que foi escrevido. Porque o português ela tira um pouco da interpretação bíblica. Mas quando a glória de Deus ela manifesta dentro do templo, o profeta Ezequiel ele vê algo maravilhoso. Um rio ele começa a sair debaixo do altar dentro do templo. Águas começam a saírem do dentro do templo. E essas águas, elas saem para fora. E elas seguem pela porta oriental. Nós vamos ver que pela mesma porta que entra a glória,
sai o rio. Então vamos ver, meus irmãos, que a porta, que a glória de Deus, a vida que Deus entra e preenche, dali vai sair milagres. Vai sair coisas extraordinárias. Então o rio sai de dentro do templo. Dentro do templo de Deus sai um rio. Interessante que nós vamos ver na onde que essas águas elas passam. A cura, a milagres, a prosperidade, aonde essas águas chegam. Então é sobre isso que nós vamos comentar. Então quando ele vê essa visão, nós vamos entender primeiramente, essa visão ela é escatológica. O que é escatologia? Escatologia é o estudo dos assuntos relacionados ao futuro. Então, é algo que não é para o presente, é relacionado para o futuro. Nós temos livros escatológicos. Que livros são escatológicos? Chamamos o livro do profeta Daniel, embora seja um livro profético, mas há profecias escatológicas e temos o livro de Apocalipse. Por quê? Apocalipse fala de um futuro, de algo glorioso. Então, quando se estuda a escatologia, está relacionado ao livro de Apocalipse e tem algumas passagens relacionadas a outros eventos proféticos, como esse do profeta Ezequiel. Então, Ezequiel está tendo uma visão do futuro. Porque quando ele fala do templo, nós vamos ver que o templo ali edificado, ele foi destruído. Mas o templo que foi reerguido com Zorobabel, 70 anos depois, nós vamos ver que desse templo não saiu rio. Não havia água. Depois do templo ampliado por Herodes, que foi destruído no ano 70, também nós não encontramos o cumprimento dessa mensagem. Porque até então, aquilo que o profeta vê relacionado com o templo é totalmente diferente daqueles dois templos que foram construídos ainda em períodos passados. Então é algo que ainda vai acontecer. É algo que ainda terá um cumprimento relacionado ao templo. Então o livro ele está falando de escatologia, relacionado ao futuro. Então o rio nasce do templo. Então isso é algo que será literal. Porque alguns acham que isso é apenas algo simbólico. Relacionando a uma ideia, alguns dizem, não, quando Jesus usa, vamos lá no texto áureo, Lucas. Quando Jesus, alguns dizem, mas isso, meus irmãos, é só para que vocês venham ter uma noção do que algumas pessoas podem estar dizendo, pode estar falando, mas não está relacionado com essa profecia. Porque quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele fala, se alguém crê nas Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, rios. Então, quando se fala de templo, fala de casa, algumas pessoas vão dizer, não, nós somos um templo que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, então o rio fluirá de nós. Esse rio, ele vai também sair para fora, alcançando outras pessoas. Só que a profecia, ela não é para a individualidade. Ela é uma profecia coletiva relacionada ao povo de Israel, ao povo hebreu. Ao povo hebreu. Então, todo o livro do profeta Ezequiel está relacionado com o contexto histórico de Israel. Você pode fazer alguma aplicação de algumas passagens relacionadas a indivíduo, mas não é a finalidade do livro, o propósito do livro. Então o livro mostra o seu final, que a restauração do povo hebreu, a manifestação do reino do Messias, que irá se cumprir ainda em um tempo bastante distante. Então, a nascente do rio, embora, meus irmãos, aplicando isso, nós sabemos, imersos no Espírito Santo,
esse é o título da lição, né? Imersos no Espírito nos últimos dias. Nós sabemos que quando a pessoa aceita Jesus, né, e crê nas Escrituras, conforme aquilo que foi revelado por Deus, o quê? Uma fonte transbordante manifestará dentro da sua vida, envolvendo todo o seu ser. Corpo, alma e espírito serão completamente dominados pelo Espírito Santo. É o que nós vamos ver mais na frente. Como que uma pessoa ela é dominada? Ela está imersa no Espírito Santo. Será que é somente quando eu falo em línguas? Só é somente quando eu estou no culto e há uma manifestação poderosa de Deus? Então nós vamos compreender mais à frente. Quando a questão... Perdi o foco aqui, mas vamos voltar aqui. Perdi o foco, mas vamos voltar. Essa é a questão da idade. A idade ela vai ficando avançada, a idade ela vai crescendo. O que que acontece? E a gente vai perdendo a introdução, né? Perdendo a introdução. Então nós vamos ver que a questão dessa questão da pessoa ser cheia vai envolver outros aspectos relacionados ao culto. Porque quando a pessoa vê aqui, há um movimento, né, o agir do Espírito Santo, as pessoas vão dizer, olha, a pessoa ali está cheia, né? A pessoa ali ela pode ser impactada pela ação do Espírito. Só que cheia é uma coisa que vai refletir muito mais além do que a nossa manifestação de adoração dentro da igreja. Porque o melhor ambiente para se sentir a presença de Deus, vamos ser sinceros, é dentro da casa. Não é essa? É dentro da casa. Porque no momento que você está num aperto lá no emprego, está passando por uma tribulação, para você ter uma paz ali, ter um controle, você tem que estar muito próximo de Deus para que você venha manifestar o que? Uma paz de espírito diante dessa tribulação, diante dessas dificuldades que nós aqui estamos passando. Então, a nascente do rio. Então, essa visão, ela é escatológica e ela não é simbólica para mostrar um ideal. Ela está mostrando uma verdade de algo que vai ocorrer, vai acontecer. Segundo ponto, o guia espiritual. O que eu acho interessante é que quando o profeta está tendo a visão, alguém vai aproximar dele um ser angelical para lhe guiar. Leva ele para a porta do norte, faz ele dar uma volta em volta do templo. Isso aqui eu acho fantástico, eu acho interessante, eu acho tremendo, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados, são dirigidos pelo Espírito Santo. Deus quer dirigir a nossa vida. Deus quer estar no controle do nosso ser. Para isso é necessário que nós nos deixemos, sermos envolvidos e guiados pelo Espírito Santo. Alguém fala, não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Se nós somos dele, é ele que manda. É ele que determina. É ele que dirige os nossos passos. Embora, meus irmãos, nós temos o livre-arbítrio, mas não vamos esquecer. Deus é Pai. Vamos até usar o simbolismo. Quem manda em casa não é o pai, não é a mãe? Aparentemente deveria ser assim, não é? Não é o pai que manda no filho? Somente quando está sob o seu controle, o seu domínio. Você vai no mercado, vai levar o filho, você não segura na mão dele para não fazer ele passar na rua?
Se coloca ele dentro do carro, não coloca na cadeirinha, não coloca o cinto. Os filhos que são pequenos são dependentes do pai. O pai e a mãe não dirigem eles em todos os lugares, em todos os cantos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós somos totalmente dependentes de Jesus, dependentes de Deus, é Ele que tem que dirigir os nossos passos. Então é por isso que nós precisamos o quê? De uma íntima comunhão com Deus. Hoje em dia, meus irmãos, os meninos, né, as meninas, já não tem mais isso, né? A minha mãe está ali, né? E sabe que naquele tempo a gente ia sair de casa e ia no vizinho, tinha que falar: mãe, posso ir no vizinho? Pai, posso ir em tal lugar? Havia o quê? Um pedido para que houvesse uma permissão. E se nós somos dependentes de Deus, por que você não ora para Ele e fala com Ele para ver se isso que você está fazendo, Ele vai permitir? Se isso que você quer realizar, será que Ele aprova isso? E muitas vezes nós não fazemos isso. Depois quebramos a cara e vamos falar: ai, Deus está me provando. Tá nada, rapaz. Errou, quebrou a cara, saiu do caminho, e aí quer colocar a culpa em Deus. Aí estamos passando na tribulação, é porque nós não consultamos o nosso Pai e não buscamos a direção dEle para resolver alguns negócios. E aí está sofrendo. Ai, Deus não me vê, Deus não me ouve. Irmãos, quem anda nos passos de Jesus não será confundido. Ainda que venha passar por caminhos tortuosos, por vales de morte, ele estará seguro porque Deus está com ele, está dirigindo a sua vida, está dirigindo os seus passos. Então que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, meus irmãos, para que possamos verdadeiramente sermos guiados pelo Espírito Santo. Então Deus manda o quê? Um ser angelical para guiar o profeta a respeito daquilo que Deus haveria de revelar. Então Deus quer nos revelar grandes coisas. É por isso que lá no oculto, lá no secreto, quando você entra no quartinho, ou você está na sua cama, você vai ler uma passagem, você fala: minha leitura não é boa, não tem muito entendimento, mas quando você ora e pede para Deus, o Espírito Santo ele chega até você para te ensinar. Porque a Bíblia, ela é o único livro, meus irmãos, da qual o autor se apresenta para te explicar e te revelar verdades eternas. Deus revela, Deus fala. Mas muitas vezes nós não buscamos a revelação de Deus. Deus nos deu a sua palavra e precisamos conhecê-la. Então o guia espiritual estava ali, guiando, ali dirigindo o Espírito Santo, o profeta, né? Ele usa até a palavra aqui, até interessante, né? Continuou com Cicerone nesse passeio, né? Quando eu lendo, eu falei: Cicerone, o que é isso? Vocês encontraram essa palavra Cicerone na lição? Vocês leram a lição, irmãos? A gente tem que ler. Então, Cicerone, encontrei lá ali, irmão Bento, Cicerone, falei: Cicerone, passeio, Cicerone, deve ser direção a alguma coisa, né? Então, né? Que o Espírito Santo te Cicerone. Não estou te enganando, não, estou falando que o Espírito Santo te guie. Que Jesus te Cicerone, que Jesus te guie. Na sua palavra, na sua vontade, no seu querer, para que você possa alcançar a vitória em tudo aquilo que você está realizando dos seus planos. Os novos frutos. Então a visão, meus irmãos, que o profeta tem, é que aonde esse rio vai passar, haverá
toda sorte de árvore e frutos para se comer. Isso aqui nós vamos falar na frente, se nós formos aplicar isso aqui, o Espírito Santo, aonde ele chega, a pessoa irá produzir o quê? Fruto. Irá produzir o fruto. E qual é o fruto do Espírito? E aí nós vamos ver quando uma pessoa realmente é dominada pelo Espírito Santo, ela não tem somente os dons, ela tem os frutos. Porque é mais certo você falar que uma pessoa está cheia, tendo os frutos, do que você falar que uma pessoa está cheia, tendo somente os dons. Então a visão ela é escatológica, está relacionada ao futuro. Mas também essa visão, meus irmãos, tem um aspecto pneumatológico, né? Até parece um palavrão, né? Pneumatológico. Os pneus dos veículos que nós usamos, nossos carros, vêm do grego. Roda de vento. Então, pneumatológico está relacionado com a ação do Espírito Santo. É o estudo do Espírito Santo, a pneumatologia. É o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o estudo do Espírito Santo dentro desse assunto tratado por Ezequiel. Embora seja um assunto escatológico, relacionado ao futuro, mas tem dentro desse assunto que a soteriologia, que é sobre a salvação, e também sobre a pneumatologia, que é a ação do Espírito Santo. Então, vocês estão chique. Aprenderam que os assuntos futuros é escatologia. O estudo do Espírito Santo é pneumatologia. O assunto sobre a salvação é soterologia, porque salvação é soteros. Logo, logia é estudo. Soteriologia é estudo da salvação. E nós vamos aqui tratar de um assunto relacionado que ao Espírito Santo, que é a pneumatologia. As águas. Quais são as representações dessas águas? Nós vamos ver que água é símbolo da vida. Aonde ela passa, ela vai trazer o quê? Uma transformação, um contexto. Quando Deus construiu o jardim, lá em livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10, está escrito: e saía um rio do Éden, saía água, para regar o jardim. E dali dividia-se e tornava-se em 4 braços. Interessante que essa palavra no original, no hebraico, está escrito: e saía um rio do Éden para dar de beber ao jardim. Olha a expressão da palavra no original. Saía um rio que dava de beber ao jardim. Sabemos, meus irmãos, que a água, ela é o símbolo da vida. Quem é que fica sem beber água aqui? Não tem jeito. E eu, por exemplo, já estou falando aqui, mas já estou querendo tomar água. Então, água, ela dá vida. A água, ela dá saúde. É claro que a água não pode ser de qualquer fonte, né? Porque tem água por aí que está envenenada. Mas água é a fonte da vida. Interessante, eu quando estudei essa lição, aí estava viajando, principalmente daqui para Campo Grande, né? Fui levar a minha esposa no médico, mês passado eu tinha dado uma lida, aí passei em Água Clara, passou o riozinho. Chegando no Rio Pardo, outro riozinho. Três Lagoas está lá do lado do rio. É claro que com o crescimento populacional de cidades, mas geralmente cidades é feita beirando o quê? Beirando um rio.
Três Lagoas está no rio, Água Clara está do lado do rio, Ribas do Rio Pardo está lá do rio. O rio, ele dá um símbolo de vida. No jardim havia o rio, que dava de beber ao jardim, para que o jardim tivesse vida. Nós vamos ver que eles iniciaram a transição do São Francisco para levar água a muitas regiões que eram secas, precisavam de água. E aonde essa água chega, essa transposição chega, ali, meus irmãos, a vida ela é muda. Aquela pessoa que esperava o carro-pipa chegar ali de 3 em 3 meses para ter água, mas agora a água está passando no fundo de casa. Então há uma transformação. E quando se fala, meus irmãos, de vida, nós vamos ver que a água é símbolo da vida. E se a água é símbolo da vida, e a água também representa o que? O Espírito Santo. Então a água representa a vida. E o Espírito Santo, aonde ele chega, ele entra, vai trazer vida. Então a pessoa, meus irmãos, que está longe de Cristo, mas quando ela aceita Cristo, nós vamos ver que haverá um milagre. O milagre da regeneração, que o Espírito Santo manifesta nela. Se não vê lá em Efésios, ele diz que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Então a água da vida, ela jorrou em nós. E Jesus disse que aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede, porque passará da morte para vida. Está falando, meus irmãos, da continuidade da eternidade, porque se você continuar bebendo essa água aqui, você vai morrer. Mas da água da vida, que é Cristo, que é o Espírito Santo, se você continuar bebendo, ele continuar operando, ainda que você morra, você ressuscitará e viverá eternamente com ele. Então quem bebe da fonte, quem bebe de Cristo, jamais morrerá, porque passou da morte para a vida. Terá vida eterna, vida com abundância. Por isso Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Então essa água é oferecida a todos os homens. Jesus Cristo é a água viva que veio trazer o quê? Salvação a todos os homens, para que os homens venham viver eternamente. Mas quem rejeita essa água, ainda que viva alguns dias bebendo dessa, morrerá. Mas quando ressuscitará novamente, vai ressuscitar para a perdição. Não para a salvação, para a perdição. Interessante quando o rio ele nasce. O rio ele nasce pequeno. E ele mede 500 metros. Usa o que? O cordel, a linha. Fala que ele anda dentro desse riacho 1000 côvados. Côvado é isso aqui. Depende do tamanho do côvado de cada um. Tem gente que tem um bracinho pequenininho, né? O côvado vai ser de 42 centímetros. Mas tem gente que tem um bração grande, o côvado vai ser o que? De 57, 58. Mas ele está usando o côvado aqui de 50. Então ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados, se corresponde, vamos colocar a 50 centímetros. Quantos que ele andou? 500 metros. 50 centímetros vezes 1000, 500. E as águas davam o que? No tornozelo. Aí o guia, que está junto com ele, falou, mede mais um pouquinho, vamos medir um pouquinho para você andar um pouquinho mais. E quando mede um pouquinho, e ele anda um pouquinho mais, as águas davam no joelho. E aí o guia espiritual falou, vamos medir mais um pouquinho.
E vamos andar mais um pouquinho. Ele anda mais um pouquinho. E as águas davam na onde? Ó, tornozelo, joelho, já estava dando nos ombros. Chegou em determinado momento que ele já não achava mais pé, ele tinha que nadar, senão ia afundar. Então, cada vez nós vamos nos aproximando de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mergulhando, imergindo no Espírito. Deus começa nos envolvendo. E se nós deixarmos ser guiado pelo Espírito Santo, isso aqui, meus irmãos, é um sentido metafórico. Começa no tornozelo, vai no joelho, chega no ombro. Então, cada vez mais se aproxima de Deus, meus irmãos, você é envolvido pelo Espírito Santo. Mas tem gente que tem medo de se envolver, né? Porque algumas vezes, né? A água está fria, né? Igual o pessoal vai tomar banho no rio, né? Principalmente a minha esposa, né? Que a gente vai ver do rio. Vai ver se o rio tá morno, né? Você vai ver e a água tá fria. Já corre, não entra. Porque mulher gosta de tomar banho na água quente. Né? Não gosta de água fria água fria nem que dói, né? Mas mulher que era mais teimoso, né? Uma vez quando fugia da mãe, né? Ia lá para a lagoa tomar banho. Apesar que a água de lá era quente, não era fria, né? Água parada, né? Ia tomar banho naquela água, depois nascia aquelas coceiras com pó de mico. Tinha muito pó de mico naquela lagoa lá. Mas água fria, meus irmãos. Uma vez fui tomar banho lá no Córrego da Moeda. Rapaz, o pessoal, vamos lá para a Moeda tomar banho? Eu falei, vamos. Né? Aí chegamos lá, mais água fria, hein? Meu Deus, falei, rapaz do céu, saímos de lá aqui para tomar banho nesse rio aqui. Frio desse jeito, né? Mas mesmo assim tomamos, né? Ó, vimos de lá aqui para não tomar, né? Algumas vezes, nós estamos passando por situações diferentes. Quando a situação está calma, é fácil mergulhar, né? Mas algumas vezes a situação pode estar fria. Há algo que causa espanto, causa temor. Mas nós não podemos ter medo de nos envolver. Vamos mergulhar no rio da graça. Vamos mergulhar na presença do Senhor. Vamos nos inundar com o Espírito Santo. Porque quando Deus envolver todo o nosso ser, meus irmãos, nós vamos ver que nada vai impedir a nossa caminhada. Nada vai impedir o nosso propósito de adorar a Deus e servi-lo, mesmo diante de circunstâncias difíceis que nós possamos estar vivendo. Precisamos mergulhar. Mas tem gente que não quer. Né? Deus coloca o rio, ele não quer mergulhar. Deus fala, você não quer se molhar? Eu vou mandar a chuva. Aí Deus manda a chuva, sabe o que ele faz? A irmã pega a sombrinha lá, os homens pegam o guarda-chuva, ó, e não deixa Deus se envolver. Mas Deus quer te envolver, Deus quer te inundar da sua presença, da sua graça, do seu poder, da sua manifestação. Deus tem prazer nisso, meus irmãos. Que nós possamos mergulhar na sua presença. Vamos ver que o guia leva ele, mede aí, tornozelo. O guia falou, não tá bom. Caminha mais um pouquinho. Mas eu só cheguei até o joelho. Continua caminhando até Jesus. Que você vai ver que você vai ser inundado até os ombros. Mas está difícil. Continua mais um pouquinho. Que Deus vai te encher todas as suas áreas da sua vida. Seja emocional, seja sentimental, seja psicológica, seja física, Deus vai operar maravilhosamente em todo o nosso ser. Porque esse é o desejo de Deus. Se Deus fez o rio sair, é porque Deus quer, meus irmãos, saciar a nossa sede. Jesus fala sobre isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, olha só, no seu interior. Vai fluir em nosso ser. Quando fala em fluir em nosso ser,
Está dizendo em todo o nosso ser será tocado pelo Espírito Santo. Imersos nas águas e no Espírito Santo. Então, água, meus irmãos, também é usada uma simbologia da palavra. Jesus, quando estava pregando para os seus discípulos, Jesus disse: olha, vocês já estão purificados pela minha palavra. Então, a palavra, ela purifica, ela santifica. A palavra, ela traz firmeza. Então precisamos o quê? Mergulhar no Espírito e observar atentamente a palavra de Jesus. Viver o que o seu evangelho. Porque muitos querem se inundar, mas querem viver de qualquer jeito. Aí vai perder a graça. E quando perde a graça, o homem fica sem graça. E aí vai cair numa desgraça. Mas que Deus, meus irmãos, continue nos ajudando a não receber em vão a graça que foi nos dada, mas viver toda a verdade do seu evangelho. Então, ser cheio do Espírito Santo aqui, imerso nas águas e no Espírito, é uma expressão que indica, meus irmãos, nós estamos no domínio do Espírito Santo. Estar nos domínios do Espírito Santo é se envolver com Ele em todo o aspecto do seu ser. Aqui está relacionado com a expressão dentro do culto, mas também com a convivência dentro da sociedade da qual nós pertencemos. Uma pessoa cheia é uma pessoa que tem a manifestação do Espírito, mas também a evidência das virtudes do Espírito na vida dela, nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Qual que é o fruto do Espírito? A Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele tem várias virtudes. Embora isso aqui é vamos dizer, o pessoal entra numa questão teológica, porque alguns falam frutos do Espírito. Não, mas o fruto é do Espírito. Então é fruto, não é frutos. Tem nova virtude. Agora o dom do Espírito. Os dons espirituais é de quem? É do Espírito Santo? Então seria o dom do Espírito com várias virtudes, ou várias manifestações. Então não vamos polemizar se você acha que é fruto ou os frutos. Interessante, meus irmãos, é que é do Espírito e ele manifesta nenhuma variedade de qualidades. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Quem é cheio do Espírito Santo ama a Deus e ama o que o seu irmão. Se a pessoa não consegue amar o seu irmão, o fruto do Espírito Santo não está, ele não é cheio. Não é cheio, irmão. Talvez eu não possa gostar de algumas qualidades que ele gosta, ele é vegetariano. Então, se ele me chamar para casa e almoçar na casa dele, eu até vou, mas vou ter dificuldade, porque eu gosto de um churrasquinho. Eu gosto da carne assada ali, ó. Eu gosto de um arroz com farofa, de um bife ali, ó. Casa, meus irmãos, que tem um arrozinho, tem uma farofinha de ovo ali, ó, meus irmãos, é um banquete. Isso é gostoso, é maravilhoso. Né? A gente não se envolve muito com essa questão futebolística, né?
Mas tem uns que é palmeirense, outros é corintiano, né? Eu não sou nem palmeirense nem corintiano, mas eu não vou brigar com eles por causa dessas diferenças, né? Mas tem alguns crentes que é chato, né? É aqueles palmeirenses chato, né? Palmeirense chato que não tem mundial, né? Como diz alguns, né? Não tem mundial, né? E aí quer ficar, né? Mas a gente ama, mas a gente não gosta de determinadas coisas, porque faz parte, né? Faz parte. Então, meus irmãos, eu estou dizendo de gosto. De gosto, talvez você não tenha o mesmo gosto. A gente tem as diferenças. Mas amar as pessoas, nós temos que amar. Mas está difícil, é só pedir para Jesus. Jesus, meus irmãos, quando eu tinha essa dificuldade, né, de relacionamento com as pessoas, mas aí eu orava, Senhor, me ajuda a amar, meu Pai. Vinha aquela aprovação, e na aprovação a gente aprende a amar, meus irmãos. Porque quem diz, como diz João, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não é eu que estou dizendo, meus irmãos, está escrito aqui, ó. Se alguém que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, que aqui estão, é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Então a gente tem as diferenças, vai ter, mas nós temos que amar a todos, a todas as pessoas, indistintamente. Então que Deus nos ajude a amar. É claro que tem algumas pessoas que a gente ama, estão praticando coisa errada, a gente não quer que pratica, mas deixa ele lá quebrar a cara. Você quer ensinar a verdade e não quer ouvir, aí dá vontade de dar uma chinelada, né? Mas não tem jeito. Né? Não tem jeito. Né? E são várias virtudes do Espírito que nós vamos ver. Amor, alegria. O que é alegria? É você aprender a se alegrar em Deus em qualquer situação. Qualquer situação com Deus eu estou contente. Não é com a situação, porque tem pessoas que só quer estar alegre se a situação for favorável. E não é isso que a Bíblia fala. A gente tem que alegrar no Senhor. Tá difícil? Tá difícil. Tá com enfermidade? Não queria estar. Mas no Senhor a abundância de alegria. É nele. Se nós formos esperar para alegrar só nas coisas, tem momento que a gente vai passar o mês todo triste. Cabisbaixo, chorando, porque existe alguns períodos da vida que a coisa está difícil, né? Você fala, meu Deus do céu. Né? Não queria estar passando por isso. Mas aí você se alegra em Deus, Deus te dá força, você vai atravessando aquela situação, quando você vê, você já passou por ela. Então, os dons do Espírito. A gente fala muito nessa questão dos dons, dentro do culto, na manifestação das línguas, mas o dom do Espírito, meus irmãos, dom da sabedoria. Saber como agir, como proceder, como aconselhar, como falar com as pessoas. Muitas vezes nós não somos sábios nas palavras, na maneira de agir. E a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Se alguém pede sabedoria, Tiago está escrevendo, Deus dará de uma maneira deliberada. Olha só. Deus vai mandar sem medida aqueles que pedem sabedoria. Deus vai dar. A verdade é que a sabedoria nós vamos adquirir. Tem pessoas que não gostam, a mesma coisa da paciência, né? A gente pede para ter paciência, né? É um do fruto do Espírito Santo. A longanimidade. O que é longanimidade? É ânimo longo. É uma pessoa que ele demora para explodir, nesse sentido. Vai ficando ali, ele vai ali, vai. Como é que esse irmão ainda não ficou nervoso? Ele tem um ânimo longo, né? Paciente.
é paciente. E muitas vezes nós não usamos de misericórdia. Misericórdia é um dom espiritual, vocês sabiam disso? O dom da misericórdia. Não somos misericordiosos com os outros. E aí nós falamos que somos cheios do Espírito. A gente sabe quando a gente está cheio do Espírito, meus irmãos, ou não está. Porque vem para o culto está gostoso, há a manifestação de Deus. Você ali sente a manifestação. Só que a pessoa está brigada com o irmão. A pessoa está brigada com a mãe. Está brigada com o marido. Quebra o pau lá em casa com o marido e aí está aqui no culto. Meus irmãos, me perdoe, mas isso não é presença de Deus, não. Porque a presença de Deus traz paz com todas as pessoas. Porque quando eu falo isso, a gente aprende algumas experiências. Porque quando, de vez em quando, a gente tem aqueles atrito com a esposa em casa, meus irmãos, a gente perde o chão. Você vai orar? Ó, não ora, meus irmãos. Você sente que Deus não recebe. Deus não recebe. E a gente tem que entrar, o quê? Na comunhão de novo. Pedir perdão, reconciliar com o outro, para que verdadeiramente venha sentir a paz de Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração vai ter paz, não vai andar perturbado. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Ela é dada para aquele que pede, para aquele que recebe. Então nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Não é somente dentro da igreja. É principalmente em casa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos. No emprego, quando alguém está ali pisando no seu calo. Hoje a medicina avançou, quase ninguém não tem calo, né? Mas as pessoas usavam mais, como eu sou mais antigo, a gente tinha essa expressão, pisou no meu calo, né, irmão Solomão? Pisou no meu calo, né? Pisou no meu calo, chamou para briga, né? É lá que a gente mostra. Pisou no nosso calo, mas nós somos pacíficos. Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, porque deste é o reino de Deus, é o reino dos céus, os pacificadores. O interessante é que a gente sabe que nós somos crentes, meus irmãos, não é olhando para o outro e medindo a vida do outro, não. A gente sabe da nossa espiritualidade é medindo a nossa própria vida. Quem eu era antes, o que eu sou hoje. É isso que você tem que fazer. Quer medir a espiritualidade? Observa o ontem, o depois e o hoje. Porque quando eu olho para a minha vida, eu olho no espelho e falo, rapaz, passou alguma situação, eu falei, ó, virei crente mesmo, viu? Porque no outro tempo não tinha agido dessa maneira, não. E a gente erra muito ainda, irmãos. A gente erra, tropeça, só não caiu porque Deus segura. Mas a gente tem que medir a nossa espiritualidade olhando para nós mesmos, nos meus relacionamentos, na minha maneira de viver. Porque quem se compara com o outro não é feliz, não. Porque as pessoas têm o costume de querer se comparar com o outro. Compare com você mesmo. Aquilo que você falava antes, você continua falando hoje? Como você agia antes, você continua agindo hoje? Louvado seja Deus, porque quando olhamos para o passado, aquilo que nós fazíamos e aquilo que nós praticávamos, falamos, obrigado Deus por ter me salvado e ter trabalhado na minha vida e ter me construído, agora está em construção uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Porque se Deus não tivesse trabalhado, meus irmãos, eu acho que já tinha se arrebentado aí fora.
Mas Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Ele nos lava com a água da palavra. E o Espírito Santo vem e começa a transbordar em nossa vida. E quando começa a transbordar em nossa vida, ele começa a trabalhar em várias áreas. E nós vemos o que? O mudar e o operar de Deus. Como Deus é maravilhoso e como o Espírito Santo, ele é gostoso, ele é doce. Quando ele age na nossa vida, age no nosso ser. Você passa a situação, a tribulação no serviço, no emprego, você chega em casa para falar, rapaz, sou crente mesmo, viu? Porque Deus me deu muita graça, Deus me deu paciência, Deus me ajudou a agir diante da circunstância, diante da ação. Então nós vemos aqui o contexto pneumatológico. Então os dois contextos. O profeta, quando ele tem a visão, tem um contexto escatológico, relacionado ao futuro, tem um contexto pneumatológico, relacionado à ação do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo age, meus irmãos, vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter o quê? Uma alteração na estrutura. Muda. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Tem mais uma foto aí, lá do Mar Morto? Essa foto aí, onde está o Mar Morto. O Rio Jordão vem e cai dentro do Mar Morto. Interessante que o Rio Jordão é água doce. Mas quando cai ali no Mar Morto, nós vamos ver que as águas do Mar Morto são águas que têm um maior teor de concentração de sal do nosso planeta Terra. E a vida ali praticamente é escassa. Vai mais outro, Lucas, fazendo favor. Mais outro. Isso. Aí as margens do Mar Morto. As montanhas em volta. As terras são inférteis. Não são produtivas. Não nasce planta. Alguns vão dizer que esse contexto, eles surgiram quando Deus entra em juízo ali com a questão de Sodoma, Gomorra e mais duas cidades que tinham em volta, por eles serem grandes pecadores contra Deus, Deus trouxe juízo sobre aquela região. Nós vamos ver que a mulher de Ló, ela olha para trás e foi transformada em uma estátua de barro, é isso? Uma estátua de sal? Então, aquela região ali ficou estéril. Foi transformada em estátua de sal. E alguns vão dizer que esse juízo trouxe um juízo também sobre a região, aonde ali a região ela é inóspita, ela é deserta, ela é árida, não produz nada. Então, o Mar Morto ele não é usado para pesca, né? Ali é bom para tomar banho quem não sabe nadar, né? Porque você não vai conseguir afundar. Então é bom, meu irmão, você pula lá no rio, né? Aí você vai nadar porque você não consegue afundar, né? Então ali há uma mudança geofísica da natureza muito grande. Mas, meus irmãos, no milênio, quando for levantado o templo e sair as águas ali debaixo do altar, e essas águas vão percorrer, e elas vão virar um rio cauduloso, e vai chegar até o Mar Morto, e as águas do Mar Morto vai ser transformada. Haverá vida ali, e as pessoas vão utilizarem ali da pesca, para tirarem peixe dentro do Mar Morto. E fala para onde esse rio passar,
diz que vai nascer árvore dos dois lados. Então, aonde vocês estão olhando ali que é deserto, vai nascer árvores frutíferas. Vai nascer o quê? Um grande reflorestamento de árvores de todo tipo, aonde vai ter toda espécie de fruta para que as pessoas venham comer. Então haverá uma transformação nesse contexto. E é aquele que eu disse para vocês, ainda que o homem seja amargo, o homem seja o quê? Uma terra ruim, mas quando o Espírito Santo opera nele, a vida, a mudança, a transformação. Porque Deus pode transformar o mais vil pecador em uma alma doce, em uma alma meiga. Aquele que é bruto, que não ama, vira um cordeirinho quando é impactado pela presença do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida de uma pessoa e a pessoa se deixa ser moldada, porque nós somos um vaso na mão do oleiro. O oleiro está trabalhando, né? Mas tem gente que algumas vezes está trabalhando, não quer deixar trabalhar. Só que nós somos um vaso móvel, né? Um vaso que ele anda. Quando Deus quer mudar, muitas vezes a pessoa corre, né? Não deixa ser mudada, não deixa ser tocada. Aí não tem jeito. Mas quando a pessoa deixa ser tocada, meus irmãos, há mudança. Então nós aprendemos aqui, com a chegada das águas purificadoras do templo, no Mar Morto haverá o quê? Uma transformação, haverá um milagre. O milagre da vida, ele é manifestado aonde chega essas águas. Então o milagre da vida é manifestada no homem, quando o homem se rende aos pés de Cristo e deixa que Cristo o envolva em todo o seu ser. Aí ele vai virar uma pessoa amável, uma pessoa diferente, porque foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Queremos agradecer aos irmãos que estiveram nos acompanhando por essa transmissão. Que Deus te dê aí um domingo abençoado, uma semana de paz, uma semana de bênção. E que esse final de ano tenha vitória e sucesso na sua casa e na sua família. Fique na paz do Senhor.